Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos, e um bom dia. Estamos falando diretamente aqui dos estúdios da IEVAD para transmitir mais um estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical, aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus, na Avenida Itaoca, conhecida como IEVAD, localizada no número 1701, no bairro de Bom Sucesso, cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, sob a presidência do pastor José Rodrigues da Silva. E nessa feita, estamos aqui para estudar a lição 10, 3 de dezembro de 2023, sob o tema O Desafio da Janela 1040. E nessa feita, estamos aqui para estudar esse maravilhoso ensino. Temos aqui um nosso convidado, nosso obreiro auxiliar, o Washington, que está conosco, que vai cumprimentar os irmãos. Amém, bom dia, paz do Senhor para todos. Meu nome é Washington, sou obreiro aqui na IEVAD, auxiliar. Estou aqui tem 6 meses, né? E estamos com esse desafio, né? O desafio de explanar essa lição, a qual é muito importante, mas também enfatizando que é pouco falada, né? No âmbito das igrejas, e acredito que vai ser um tema desafiador, né, e muito importante, ao qual a gente vai estar nesta manhã, né, juntamente com você, aprendendo mais um pouco e tendo esse alerta de Deus, né? Glória a Deus. E nessa feita nós temos um hábito salutar, antes de iniciar nosso comentário, de fazer uma oração junto com os irmãos. Oração é essa para que o Espírito Santo venha nos abençoar, venha abrir a nossa mente e venha nos auxiliar, porque estamos tratando de algo espiritual e algo que trata das missões evangélicas. E missões nós compreendemos e aprendemos que está no coração de Deus. Que o Espírito Santo nesta manhã venha nos iluminar, venha nos instruir, venha abrir o nosso entendimento. Nessa feita nós vamos fazer essa oração introdutória e logo após vamos ler o texto áureo, verdade prática, junto com os irmãos aí em casa, junto com o nosso obreiro Washington. Oremos ao Senhor. Você que está em casa, o Senhor está aqui, o Senhor está contigo também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, por estar na tua presença, nesse estudo de gravação para estudar a tua palavra, da qual será, Senhor, ministrada no domingo. E nesse dia que o teu povo venha aprender a tua palavra. Ser conosco, Senhor, nessa lição de domingo. Abençoa o teu povo que irá participar, Senhor, através dessa EBD online. Que possamos estar junto com o teu povo, aprendendo, divulgando a tua palavra. Fica conosco, Senhor. Abençoa o nosso coração, que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos auxiliando, nos instruindo em tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso tema diz o desafio da janela 1040. O nosso texto áureo se encontra em Romanos 15, 20, que diz assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos 15, versículo 20. E a verdade prática diz assim: a janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. E a nossa leitura bíblica em classe é baseada na epístola aos Efésios, Efésios 6, versículo 10 ao 20, que eu vou pedir ao nosso obreiro Washington para ler juntamente conosco e para que os irmãos tenham uma noção daquilo que iremos estudar nesta manhã. Efésios 6, 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus. Estamos aqui nessa manhã a estudar esse tema tão importante que será explanado por nós. E vamos direto à introdução, porque hoje o nosso horário é um pouco exíguo, porque logo após a nossa EBD teremos a Festa das Águas, né? Um batismo glorioso, último batismo do ano aqui na Assembleia de Deus em Evades. E creio que vai ser uma bênção. Então, nossa lição de hoje, nosso comentário, vai se estender até as 10h05 da manhã, e logo após a nosso batismo e uma grande Santa Ceia. A nossa introdução nos diz: na lição dessa semana, vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial. A janela 1040. À luz de Efésios 6, 10 ao 20, percebemos que estamos de uma imensa batalha espiritual, em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 1040 nos apresenta dois grandes desafios: o da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Os países da janela 1040 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muito fechados à mensagem do Evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial. Então, o tema dessa manhã está enfocado, a nossa visão de hoje é sobre um território geográfico no mundo que é conhecido como Janela 1040. Vou pedir ao nosso irmão José para que bota essa imagem, já está aí na tela, né? A imagem da Janela 1040 é um ponto geográfico no mundo, que o mundo é dividido em linhas imaginárias, né? E uma das linhas principais é a linha do Equador. É uma linha imaginária que divide o mundo na metade. E essa linha do Equador, acima dela, nós contamos 10 graus, e de um lado e de outro, que a gente vê aí mais largo, são os meridianos. Aí tem 40 meridianos, por isso que é 10, 40, 10 de altura e 40 de largura. Aí se vê essa janela, tipo uma janela, né, 1040, é um ponto geográfico no mundo que abrange alguns países. Irmão Washington, a introdução para explicar essa janela 1040 para os nossos irmãos. O que seria a janela 1040? A janela 1040 é um termo criado, né, a fim de abranger os países que são menos alcançados pelo Evangelho. Eles dão uma base aí de 60 a 68 países, né, que temos essa dificuldade de estar levando o Evangelho. Alguns estudiosos dão o nome também de cinturão de resistência, né? Quando você pensa em um cinturão, só você levar sua mente, né? Imagine um UFC, o campeão leva aquele cinturão, né? O cinturão dá uma ideia de fechado, amarrado. Então, quando se faz de janela 1040, a ideia é essa, de algo fechado, amarrado, para que o Evangelho não consiga adentrar nesses locais, para que a gente possa estar evangelizando.
E lembrando também que essa termologia veio por volta do ano de 1990, 89 e 90, num seminário, num simpósio de missões, através do servo de Deus, o missionário Luiz Bush, um argentino, um irmão que teve essa visão de classificar esses países que nós conhecemos, que abrange vários países que têm a religião budista, tem a religião do Islã, do hinduísmo, e são os países mais populosos da Terra, que abrange cerca de 3/3, mais ou menos, da população mundial. E nesse trecho geográfico do mundo, há uma grande dificuldade de penetração ou de divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, o tema nosso, o desafio da janela 40, vem a ser o desafio para levar o Evangelho a esses países dessa região geográfica, que são aproximadamente de 60, 68, 69 países que ainda são fechados na sua totalidade ou em parte em questão da fé cristã, que eles não aceitam ou rejeitam ou são totalmente fechados. Quem prega o evangelho lá muitas vezes é preso. Já tem outros que são mais moderados, mas mesmo assim uma dificuldade muito grande da abrangência da fé cristã. Então vamos lá na nossa lição. Uma batalha espiritual chamada de janela 1040. Uma verdadeira batalha espiritual. O texto da leitura bíblica em classe, de Efésios 6, 10 ao 20, nos mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. Por isso estamos sujeitos aos ataques do maligno, por meio de ciladas e artimanhas cruéis. Efésios 6, 11. Nessa perspectiva, é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual que deve ser guerreado com toda reverência, zelo e temor. Por isso, para lutar nessa batalha espiritual, devemos selecionar bem as armas que usaremos nesta peleja. Irmão Washington. A leitura. Comentário dessa verdadeira batalha espiritual. A verdadeira batalha espiritual, vamos lá. Por que a verdadeira batalha espiritual? Porque Paulo cita, no próprio texto que nós lemos de Efésios, que a nossa briga não é contra a carne, nem sangue, mas contra os principados, as hostes espirituais, os príncipes das trevas. E isso, de fato, é a verdadeira batalha espiritual. Não são contra as pessoas, mas sim contra os demônios, contra as forças espirituais. Para você entender melhor, vou te dar um acontecimento mais ou menos que aconteceu essa semana com a minha esposa, para você ter uma noção do que eu estou falando. Minha esposa tem um salão, Nesse salão que ela tem muitas mensagens, ela tem uma demanda muito grande, e ela foi indicada para outro salão, Quando as pessoas de uma outra mulher, quando as pessoas chegam no salão dessa mulher, essa mulher fala assim: eu te indico o salão para você fazer esse serviço, porque os serviços delas não são os mesmos. Então ela dá essa indicação: vai nesse salão, que esse salão faz esse serviço e ela vai te orientar da melhor maneira possível. Ok. Essa mesma mulher que indica, quando as pessoas voltam para o salão dela, ela fala mal do serviço, mas ela continua indicando. Ela, vai lá. Aí quando ela chega lá, aí volta para o salão dela, o que ela faz? Fala mal do serviço. Então, a nossa raiva, a nossa briga, a gente achava que era com ela. Só que a gente entendeu que a nossa briga, que a nossa luta constante é contra as forças espirituais. Então, Deus tirou a nossa raiva dela e começamos a lutar espiritualmente. Como? Oração, palavra, jejum.
Então, a verdadeira batalha espiritual está envolvida nisso. A verdadeira não é contra as pessoas, né? Quando a gente olha para esses países a qual são proibidos pregar o evangelho, né, a gente tem um entendimento, né? Se for orar carnalmente, a gente tem ódio dessas pessoas que matam os missionários. Mas o texto diz, Paulo, essa briga é espiritual. Não sou contra essas pessoas, mas quem está influenciando, quem está possuindo, quem está por detrás dessas pessoas. Então, a verdadeira batalha espiritual está envolvida nisso, na guerra espiritual, e não aos olhos carnais, nesses locais. Glória a Deus por essa palavra. Então, já para começar a batalha espiritual, o que é batalha espiritual? O irmão está falando. Não é batalha que é carne contra carne, do indivíduo contra o outro. Me fez lembrar, no Antigo Testamento, era literal as batalhas. Davi matou Golias, matou realmente. Elias, quando foi enfrentar ali o desafio de Elias, 400 profetas de Baal, né? Sim. Ou 450 de Baal e 400 de Azera. De 850 profetas. E a Bíblia diz que Elias fez o desafio de cair fogo do céu. Caiu fogo do céu, queimou o holocausto. E depois o que aconteceu? Elias matou, ajuntou com o povo e mataram os 850 profetas de Baal e de Azera. 2 deuses que eles adoravam em Israel, que não era para ser adorado. Tinha que ser adorado o único Deus. Então eles queriam exterminar aquela religião pagã. Já quando chega no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve essas palavras, que a nossa batalha espiritual e de que maneira devemos lutar. Não é mais contra a pessoa, o indivíduo. Nós vemos que Paulo, quando entrou no Areópago, o irmão Washington pode nos explicar, o que ele pregou ali no Areópago? Ele condenou os outros deuses ou ele só pregou o Deus verdadeiro? Ele só pregou o Deus verdadeiro. Ele entra ali em Atenas, né? E ele pega como um gancho, né? Eu coloquei até na parte de estratégia isso aí, que ele pegou como um gancho. Do que eu vou falar? Como eu vou entrar para conseguir pegar a atenção desse povo? Aí ele vê um altar de um Deus desconhecido e fala, eu prego sobre esse Deus. E ele não foi contra as pessoas, mas ele usou como estratégia, né, como impulso, o altar que ele não conhecia de que Deus era e explicou que era sobre o Deus de Israel que ele estava pregando. Eu quero citar um texto aqui também, dentro dessa batalha espiritual, que está em 2 Coríntios 4, né? O Paulo diz assim, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Paulo já está explicando, né? Tu vê que não é algo que Paulo citou só em Efésios, não. Ele vem citando nas suas epístolas que a pregação dele é contra as forças espirituais e que as pessoas estão cegas. Porque ele está dizendo, o Deus desse século, o diabo, ele cegou entendimento. Então, o que se vê quando essas pessoas massacram, matam os nossos missionários é isso, é entendimento cego. E também, em 2 Coríntios 10, versículo 4 e versículo 5, uma palavra linda que explica também como guerrear. Aqui em Efésios ele ensina sobre as armas que nós precisamos revestir das armas da luz, armas espirituais. Não é botar um 38 na cintura para sair aí matando quem não é crente. Mas ele diz assim, em 2 Coríntios 10, versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aí o versículo 5 explica que fortalezas são essas. Aí diz assim, derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então nós vemos aqui que a primeira batalha não é com armas naturais, mas espirituais. E essa batalha para destruir o quê? Fortalezas. Essas fortalezas estão aonde? É construção comum ou é na mente? É na mente.
É o que ele cita em Coríntios, né? Segundo o entendimento dos incrédulos. Para você ter uma noção, Paulo falar isso não por falar, ele teve essa experiência, né? Ele foi um cego também. Em nome de Deus, que ele achava que estava em nome de Deus, ele matava os cristãos, achando que estava sendo zeloso. Ou seja, o Paulo, que tinha um entendimento totalmente cego, agora está pregando. Eu já fui assim, eu já tive esse entendimento cego. Então, nós vamos explicar um pouco mais sobre batalha espiritual, nós vamos entrar também na janela, nos outros países. Mas aqui no nosso país, a gente tem que ter esse entendimento para a gente ter um respeito com o cidadão carioca e brasileiro. Porque eu sou cristão, convicto da minha salvação em Jesus, eu não posso também abusar da minha liberdade cristã com os outros das outras religiões, com as outras pessoas. Verdade. Porque eu sou cristão, eu não devo pegar uma imagem de uma santa, que eles chamam de santa, né? A mãe de Jesus, que nós respeitamos, né? Maria, mãe de Jesus, a bem-aventurada, e de respeitar, ir para uma praça pública e chutar uma imagem de Nossa Senhora. Como já aconteceu, né? Ou se não, pegar uma imagem de São Jorge que os irmãos, eles chamam de São Jorge, mas era um crente, era Jorge, um guerreiro, um soldado, né, romano na época, que eles endeusaram, fizeram errado. Aí pega aquilo, chama São Jorge disso, daquilo, que eu já vi pregador chamar, quebrar a imagem aí na frente dos adeptos dele, isso é uma falta de respeito. A Bíblia diz que a nossa batalha não é para quebrar a imagem de santos, não é para entrar em terreiro de religiões de matriz africana, como muitos pastores já vi incentivando. Aí eu passei ali na encruzilhada, tem um despacho ali. O que eu devo fazer? Eu devo quebrar aquele despacho na encruzilhada, em nome de Deus, irmão Washington? Passa direto. Na verdade, isso é tem um texto também que eu gosto muito, eu não coloquei ele aqui, mas quando o pastor citou isso, eu lembrei. Que quando o Paulo prega, né, a pregação dele faz algumas pessoas, não sei se são feiticeiros, acredito que são feiticeiros, pegar seus livros e queimar em praça pública. Paulo não foi ali chutar o livro dele, não ficou condenando aquela ação deles, pela simples mensagem do Evangelho, pregação da palavra, foram confrontadas pelo Espírito Santo, convencidas do pecado, da justiça e do juízo, e automaticamente o texto diz, acho que é lá em Atos, que essas pessoas vão lá e queimam o livro em praça pública. Glória a Deus. Então, para estar bem claro, batalha espiritual não é afrontar o teu vizinho. Muitas vezes o teu vizinho, ele é de matriz africana, ou ele é budista, ou ele é tradicional da igreja romana, aí por isso eu vou ligar o meu som na melodia. Ou em outra rádio evangélica, aí vou ligar o som, botar a caixa de som na janela contra a casa do vizinho. Isso daí é batalha espiritual ou afronta? Isso é afronta. Você tem que orar, né? Também a palavra também diz que nossa vida tem que ser como um livro aberto. Ou seja, a sua vida, o seu testemunho tem que estar já pregando para essas pessoas. Porque quando você afronta essas pessoas, você, ao invés de aproximar, você está afastando. E a sua obrigação é, com o seu testemunho, aproximar essas pessoas e, através da sua vida, apresentar a Cristo. Eles falam aí da Sexta-feira Santa, né? Que para nós evangélicos, todo dia é santo. Todo dia é santo. Eu aprendi com meu tio, todo dia é santo que eu estou vivo e sirvo ao santo dos santos, que é Jesus Cristo. Aí chega na Sexta-feira Santa, tem a tradição de comer peixe. Mas eu sou crente, comigo não tem esse negócio. Aí eu vou lá para minha churrasqueira, lá na minha laje, do lado da casa de um adepto da religião romana que guarda a Sexta-feira Santa. E queima aquela carne, aquela fumaça de carne de churrasco, vai lá para a casa do vizinho que só come peixe. Isso é sabedoria ou afronta também? Aí fica complicado, né? Que a Bíblia diz, se comer carne escandaliza o teu irmão? Não coma. Aí a gente acha que isso é só com crente, mas até na alimentação, se você vê que não vai edificar o teu vizinho, você não vai ajudar a ganhar ele para Cristo, deixa de comer, não é?
Aí complica, né? Então nós temos que ter essa vigilância da batalha espiritual em tudo, irmãos. No modo de agir com o vizinho, no modo de falar, porque se a gente não fizer isso, nós não estamos batalhando espiritualmente, a gente está lutando na carne, né? A gente está com provocação, irmão Washington, para a gente terminar esse assunto. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Que a nossa briga não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra as forças espirituais da maldade. Então, esse entendimento você tem que ter, né? Que a sua briga no joelho, a sua briga é na palavra, a sua briga com o jejum, a sua briga é se santificar cada vez mais e usar as armas corretas, que eu acredito que é disso que a gente vai entrar agora. Nessa batalha devemos usar armas espirituais. Irmão Washington. Vou usar como impulso o que o próprio Paulo escreveu, né? Ele diz, né? Revestível de toda a armadura de Deus, né? Paulo, a gente tem que entender que Paulo está preso, né? Paulo está preso quando ele escreve. Existem as cartas das prisões, né? Que Paulo, quando está preso em Roma, ele escreve 4 cartas. Se eu não me engano, é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, Paulo, quando está preso, ele é obrigado a estar escoltado, né, por soldados. Esses soldados que escoltam Paulo para que Paulo não escape, eles usam armaduras. Então, o entendimento que você tem que ter, quando Paulo escreve, né, essa carta, é como se Paulo estivesse escrevendo a carta, pedindo a Deus discernimento, e quando ele olha para os soldados com a roupa romanas, ele começa a ter ideia. Quer saber? Eu acho que nós cristãos também temos armas espirituais. Aí começa a falar, né, sobre o capacete da salvação, aí começa a dissecar sobre essas armaduras que a gente tem que ter na nossa batalha, nossas armas espirituais. E a nossa fé, a oração, a nossa busca. E são essas armas que a gente tem que estar sempre nos preparando, né, para batalhar contra as forças espirituais. Glória a Deus. Aí nós temos um conjunto, né, do soldado. E nós sabemos que um soldado bem preparado, equipado, ele vai ter mais facilidade de ganhar a batalha. Uma comparação, um soldado americano. Qual o custo só da vestimenta de um soldado americano? Aí a gente pega o soldado americano e pega um soldado de outro país pobre. Quando a gente vê o equipamento pessoal de um soldado americano, a gente fala assim, nossa, quantos $1.000 que essa pessoa que ele já está entrando. O capacete dele aguenta bala de tal calibre. O capacete dele tem uma visão noturna. O colete dele é um colete que aguenta, não sei, com o impacto de um calibre tal, mas o colete dele é térmico. Ele aguenta entrar num deserto com aquele colete à prova de bala. O armamento dele atinge tantos quilômetros, a bota dele também. Então, o equipamento de um soldado americano com o equipamento de outro soldado, ele já entra na vantagem. E os equipamentos de guerra nossos, quando a gente entra na guerra espiritual, a gente já está na vantagem, irmão Washington? Já estamos na vantagem, né? Espiritualmente estamos na vantagem. Se você tem esse entendimento, né, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinto da verdade, se você tiver esse conhecimento, né, e buscar em si Deus, você vai entrar já nessa guerra preparado. Essa edição, né, os temas dele estão todos interligados, você acaba voltando sem querer em alguma coisa. Quero citar algo aqui, né, que vai entrar no que eu falei há pouco tempo aqui sobre que a nossa briga não é contra a carne, é contra o sangue, né? Paulo cita isso, né? Ele cita as armaduras, né? Por que ele fala isso? Porque ele tem um discernimento espiritual. Paulo conseguiu enxergar que a briga dele é contra as forças espirituais e, portanto, a armadura dele, as armas dele tem que ser espirituais. Não adianta usar armas carnais, né? O engraçado é que Paulo está escrevendo nesse preso. Eu citei isso. Paulo está escrevendo nesse preso. Imagine só você questionando Paulo. Paulo, mas quem te prendeu foi homem. Mas quem te prendeu foi Romanos. É como se Paulo estivesse dizendo assim, eu sei que foi homem, eu sei que foi Romanos, mas eu enxerguei algo além deles. Eu enxerguei influência além deles. Eu enxerguei forças espirituais além deles. E, portanto, as armas que eu tenho que usar são espirituais.
E Paulo tem esse discernimento. Apesar de ser preso por homens, o que ele enxerga são demônios por detrás dessas pessoas. E o discernimento dele era tão grande que ele falava assim, Paulo, preso do Senhor. Ele não falava preso de Nero, nem de Roma. Ele sabia que era a vontade de Deus dele passar por aquele processo. E ali a Bíblia diz que ele evangelizou toda a guarda pretoriana. Sabe o que é isso? E um detalhe aqui que ele fala assim, presos em cadeias. Ah, mas já está preso. Além de estar preso num cubículo, dele estar preso em algum lugar de confinamento, ele tinha que andar com a algema na mão dele e na mão do soldado. Imagine isso. Na hora dele escrever, uma mão estava acorrentada e a outra, para você ver a dificuldade do apóstolo Paulo. Mas ele, ainda assim, tinha a visão de Deus. Ó, o diabo está por trás disso. Então, irmãos, estamos em batalha espiritual. Em vez de xingar, em vez de reclamar do vizinho, do patrão disso, sabe que muitas vezes tem uma influência maligna ali. Porque se a gente não vigiar, nós partimos até para a mão. Pedimos ao Senhor para ungir a mão e saímos na violência. Mas precisamos, eu aprendi com minha mãe, vamos orar. Isso é coisa do maligno. Então vamos lá, sabendo que tem uma batalha espiritual, já temos as armas, vamos usar ela. O próprio Jesus falou que no nome dele nós pisaríamos serpente e escorpiões. Para pisar serpente e escorpiões tem que estar com a bota, né? E aqui ele diz, calçado na preparação do evangelho, da paz. Então, se você está com o evangelho da paz, tu vai pisar serpente e escorpião. O que é pisar? É levar a paz, é estar revestido. Houve uma campanha aí de armamento do Brasil. Aí a gente fala, mas por que o crente não compra uma arma de fogo, não sai com a faca, com um punhal? Porque nós já temos as nossas armas. As nossas armas é espiritual. Nós não podemos incentivar o armamento material, mas sim espiritual. Enfrentando a batalha espiritual da janela 1040, irmão Washington. Enfrentando a batalha espiritual da janela 1040, né? A janela 1040, como nós citamos, né, são países que estão restritos, né, para a entrada do evangelho, né? Portanto, se nós aqui no Brasil, né, nosso dia a dia, nós temos uma batalha espiritual grande, imagine nesses lugares. Se hoje você tem que quando você passa por algum momento, você tem que discernir, isso é espiritual ou não? Lá você já tem a certeza, é espiritual. Então, há relatos, né, as estatísticas dizem que são cerca de, a cada 1 hora, eu acho que são 10 missionários que morrem. Jesus. A cada 1 hora são 10 missionários que morrem. E existe uma batalha espiritual muito grande, né? A gente tem lembrança também do texto lá de Daniel, né? Que Daniel está orando, né? Aí o anjo Gabriel, né? Está preso, né? Das partes de cima, as partes espirituais, por 21 dias. Por quê? Está existindo uma batalha espiritual ali pela oração ali. Então existe uma batalha espiritual muito grande, né? Nesse lugar onde o evangelho é limitado, é restrito, né? E a gente tem que usar as armas, que já foi citado aqui, né? E voltando um pouco só nas armas, né? Quando ele cita calçai as sandálias, né, da Evangelho da Paz. Evangelho da Paz, quando se fala de calçar, de sandálias, né, dá a ideia de liberdade, né? Dá a ideia de, quando você cita seus pés, de base, né? Tipo, ter o evangelho como uma sua base, para que você se manter nessa batalha espiritual, para você enfrentar essa batalha espiritual, você tem que ter o evangelho como a sua base. A sua base tem que ser o evangelho. E o Paulo também cita o capacete da salvação, né? Quando você fala de salvação, a palavra salvação não é uma palavra aleatória, né? Quando a gente fala de salvação, a palavra salvação já tem que te remeter, já tem que te levar ao seu passado, aquilo que você era e hoje que você não é mais. Quando você faz salvação, você lembra quem você era, você estava condenado, você lembra que o Cristo morreu no seu lugar, né? Você lembra que por causa dos seus pecados, Cristo morreu no seu lugar e agora Ele te deu uma nova vida. Então, através dessas armas, você consegue enfrentar essa janela
A janela das 40 consegue enfrentar essa batalha com esse entendimento de quem você é em Cristo, de onde ele te tirou, né? Tendo o evangelho como base e indo para cima de Satanás, porque a palavra diz também que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Enfrentando essa batalha na janela 1040, a gente comentou sobre o número de habitantes, né? A proporção. A proporção certa é 2/3 da população. Então, a maioria, né, do mundo, né? Se botarmos na totalidade de 3/3, 3 partes, 2 partes dessas 3 estão nessa janela 40, né? Correção aqui. E nesse campo geográfico desses países estão as 3 maiores religiões do mundo: islamismo, que é a religião de Alá, né? Os muçulmanos; budismo, que é o Buda, né? Que vocês já ouviram muito; e o hinduísmo. O hinduísmo é uma religião muito forte lá na Índia. E nessa janela 1040 tem os países mais populosos do mundo. China, né? Índia são os mais populosos do mundo. E tem também muita população, povo, muita pobreza, e essas religiões que são contra o cristianismo, contra a cultura judaica cristã. Principais desafios da janela 1040. Vamos correr um pouco. Primeiro, a necessidade humana. E eu quero também que o nosso irmão Washington, sobre esses países aqui, algumas práticas da cultura lá, né? A gente usa a nossa cultura judaica cristã, que é a realidade da Bíblia, da qual os nossos países aqui da América do Sul usa a cultura judaico-cristã. A maioria é considerado cristã porque são católicos, e dentro desses católicos tem também os evangélicos que saíram do catolicismo. Mas lá nessa janela, a maioria do Islã, do budismo e do hinduísmo. E com essa religiosidade e a cultura deles, há uma dificuldade para entrar a verdade do evangelho. E tem algumas práticas lá, né, nesses países, que para nós são verdadeiras aberrações. Cite alguns, irmão Washington. A gente estava conversando antes daqui, né? Você estudando, você vê que existe prática de canibalismo, né? É citado prática de canibalismo. Comer carne humana, né? Comer carne humana. Imagine, os missionários chegarem naquele lugar e, por não conhecer bem o local, dependendo, né, eles são comidos. Existem algumas culturas literalmente comidos, né? E através do evangelho, né, algumas dessas tribos até se convertem a Jesus, né? E entrando nisso, né, existe uma questão da moral distorcida, né? O que seria a moral? Seria a concepção, né, a consciência do que é certo ou errado. E a moral, né, existe também, biblicamente falando, a questão da lei moral. O que é lei moral? Lei moral é a consciência daquilo que é certo e errado desde que quando você nasce. Imagine uma criança, né, que nasce, que vai crescendo. Minha filha, por exemplo, eu vou falar com a minha filha assim: filha, quem fez isso? Ela derrubou alguma coisa no chão, ela tem 1 ano. Ela fala assim: mamãe. E foi ela: papai. O que é isso? Ela sabe o que é certo, ela sabe o que é errado, né? Mas ninguém ensinou ela a mentir, nem o que é certo e o que é errado. Existe a lei moral, que é a lei que nasce com a gente, que Deus colocou. A concepção daquilo que é certo e errado. E onde está a lei moral dentro dessas pessoas que estão lá dentro? Eles têm uma moral distorcida. Através de quê? Através da cultura. Através das religiões predominantes daquele local. Né? Porque a gente já tem essa lei moral dentro de nós. Já foi colocado em Deus, por Deus, em nós, essa concepção do que é certo e o que é errado. Né? Por exemplo, a serpente chegou no jardim e falou para Eva que Deus estava mentindo. Quem ensinou Eva o que é mentira? O que ensinou Eva o que é certo e o que é errado? Existe uma lei moral, a concepção do que é certo e errado, a qual a serpente utilizou para tentar Eva. Olha, Deus está mentindo para você, não é bem assim não. Então, ou seja, existe essa lei moral, né, que dentro de nós. Porque quando a gente pega a Bíblia, né, a gente acha que aquilo, o que é certo, o que é errado, né, no Antigo Testamento, como vai citando, vem através da lei.
Mas não, quando Caim matou Abel, não tinha lei dizendo não matarás. Mas ele já sabia o que é certo e o que é errado, porque existia uma lei moral dentro dele que dizia para ele, isso é errado. Então, quando a gente entra nessas culturas, a gente vê que essas pessoas têm essa moral distorcida, né? Que a gente entra naquele entendimento cego, que o diabo, Satanás, né? O Deus desse século cegou o entendimento. Ele tem essa moral distorcida. Ele nasce sabendo o que é certo e o que é errado, mas ainda faz. Porque essas culturas influenciam muito nessa decisão, nesse estilo de vida dessas pessoas. E uma coisa interessante a te comentar sobre o estilo de vida, da moral, da prática, porque o cristianismo veio trazer liberdade para o povo. Tem gente que acha que a igreja ela subjuga as pessoas, que ela aprisiona. Mas quando a verdade do evangelho chega a esses locais, é uma forma de libertação literal, não só espiritual. Por exemplo, lá a poligamia em algum desses países é aberta. Um homem pode ter uma esposa, 2 esposas, 3 esposas, 4, 5. Verdade. E tem países que não tem uma lei que protege essas mulheres. O cara pode casar com uma, deixa que a mulher cheia de filhos, e tem países que o cara bota a mulher com os filhos para morar no deserto, ainda nos dias de hoje. E deixa aquela mulher abandonada. E detalhe, ela não pode arrumar outro marido. Que futuro essa esposa vai ter, essa senhora com aqueles filhos? Que coisas, que julgo terrível. E outra também, quando chegou a AIDS lá na África, existia uma falácia, né, uma tradição deles, que se o homem pegasse AIDS, ele pegava uma mulher que ainda não tinha relações sexuais, uma virgem, e tinha uma relação com ela, ele seria curado da AIDS. Precisa ver a mente desse povo, mas o evangelho chegou para anunciar a libertação, a pureza moral. Na Índia, até hoje, a pessoa casa várias vezes e procura sempre as mocinhas consideradas virgens, mas no casamento, o pai dá a menina para a pessoa que está pagando o dote, mas já assina o divórcio. O cara vende a virgindade da filha para alguém que tem dinheiro. Aí o evangelho chega ali para pregar que essas coisas são erradas. Está distorcido. Está distorcida. A Bíblia fala que o marido tem que considerar a sua mulher, que o marido seja marido de uma só esposa. Só a esposa. Na Índia tem a lei das castas. Explica um pouco sobre essa lei das castas lá na Índia, sobre a questão de ascensão. Os Daraj, que a pessoa nasceu pobre, ele não pode mais adquirir. É que na Índia, eles têm uma metodologia de casta, é o seguinte, o classe média é o classe média. Ele possui um carro, possui uma terra. Mas tem aquele rico e tem aquele pobre do pobre que se chama Dalit. Ele tem que se conformar com a pobreza. Ele não pode ascender à sociedade, ele não pode casar com uma pessoa que tenha mais dinheiro com ele, ele tem que viver naquele nível, patamar de miséria. Aí o evangelho chegou na Índia falando o seguinte, é o que a Bíblia diz, Deus não faz acepção de pessoas. Eles são revoltados, não, como não faz, tem acepção de Deus. Mas o meu Deus não faz acepção de pessoa. Que a Bíblia diz que do monturo, Deus suscita os príncipes, ele levanta a pessoa. Então o evangelho entrou ali contra esses ensinos errados. Irmão Austin, para a gente concluir essa parte dos ensinos errados, mais algum ponto, que o evangelho vai e confronta essas religiões e o evangelho leva a verdade para esses países. Entrando nesse ponto que o senhor citou aí, que o evangelho leva a verdade, Paulo cita em Efésios, né? Cingindo o vosso lombo da verdade. Quando Paulo cita cingindo os vossos lombos da verdade, né? Botei até uma foto aqui. O que é cingir os lombos dentro da cultura judaica, né? Imagine que todas as pessoas, inclusive os homens, a roupa deles eram totalmente longas, como se fosse um vestido. O que é cingir os lombos? Quando a pessoa ia trabalhar ou para a guerra, ela tinha que pegar esse vestido, levantar e amarrar na cintura, por isso que é cingindo os lombos.
Aí Paulo, por quê? Quando ele cita isso, cingir os lombos, que é levantar o vestido e amarrar na cintura, ele está dizendo que está preparado, né, para produzir ou para a guerra. Porque ele estava com as pernas livres para fazer qualquer coisa, porque o vestido não estaria atrapalhando aquela roupagem dele. E Paulo diz assim, cingindo os vossos lombos da verdade. Ele fala assim, se prepara na verdade para você enfrentar essas tradições, para você enfrentar essa moral distorcida. O que você tem que fazer é se preparar na verdade. Como se prepara na verdade? Você estudando a palavra, você meditando na palavra, você comendo essa palavra e meditando dia e noite. Paulo diz isso, se prepara na verdade, porque com você se prepara na verdade, você está pronto para a batalha. Então é se preparando na verdade que você consegue ir contra, né, essas práticas, essa distorção da moral. Glória a Deus. E eu vi um documentário essa semana sobre essa questão da prática da moral. No Egito, aqui perto, ainda na nossa era atual, moças lá que tenham contraído, tiveram relações sexuais antes do casamento, essa moça, essa mulher jovem, ela está fadada a não casar nunca mais. O rapaz lá, se tiver um relacionamento com a jovem e por acaso tiver uma relação sexual, esse rapaz ele é obrigado a desprezar essa jovem e não casar com ela. Aí perguntaram, mas você viveu com ela 10 anos namorando e mesmo assim você teve um relacionamento com ela, que foi a sua parceira, e mesmo assim você não casará com ela? Não casaria? Ele fala, não. O nosso costume, nós aprendemos assim, despreza aquela pessoa. Quer dizer, um conceito que a mulher lá, ela é desprezada em todos os pontos, é subjugada. Porém, o Evangelho, ele não alisa a cabeça do pecado, não alisa ninguém, mas ele ensina outro caminho, o caminho da igualdade. Então, nós vemos com esses absurdos que tem lá. Tinha uma tradição lá que quando a pessoa morre, até hoje tem parte dessa tradição lá na Índia, eles queimam os corpos no rio Ganges, né? Mas tinha ali um sacrifício. Explique isso aí para eles, que já existiu, isso é proibido, o sacrifício sati. O sacrifício sati existiu, né? Proibido. Há relatos, o mais recente acho que é 2006. 2006. Que quando o marido morria, a viúva tinha que ser queimada junto. Viva? Viva. Quando o marido morreu, eles jogavam o corpo para ser cremado, né? E jogava a esposa junto. Como é que funciona isso? Né? Porque eles acreditavam na transmigração, se não me engano, que seria a transmigração da alma. É que a alma do morto poderia, dependendo do que ele fez, né? Voltar. E também não só em forma humana, em outro corpo, mas também poderia voltar em animais. Por isso que eles não matam. Por isso que eles não matam animais. E por isso que endeusam alguns animais também na Índia, como vaca, vê como deusa, coisa do tipo. Então, essas tradições, o Evangelho chegou, irmão. Imagina, a viúva ser obrigada a morrer junto com o morto, né? Então, o Evangelho nos ensina um caminho diferente. E na Índia, a última contagem, fizeram uma certa contagem, na Índia tem cerca de 300 mil. Acho que milhões de deuses. Eu falei, não é possível uma conta dessa. Cerca de 370 milhões de deuses. Eu falei, que é isso? Então eles adoram tudo lá. Então, o Evangelho chega e fala assim, só existe um Deus único e verdadeiro. E o desafio é gigante. Imagine você chegando nesse lugar falando, existe um Deus que salva. Aí vai te perguntar, qual Deus? Ele tem 300 milhões de deuses. Ele falou, tá bom, mas qual Deus? Porque todos eles buscam uma salvação através de algum Deus. É o Deus do Sol, ele vai me dar isso. O Deus da Lua vai me dar aquilo dali. Então, ele cria tipo um Deus para cada aspecto da vida. É meio complicado. E já quando a gente chega na China,
A liberdade religiosa lá na Índia é para eles. Se chegar o cristianismo, já é encarado de outra forma. Já quando chega lá na China, já é proibida a religião, né? É proibido. É proibido qualquer tipo de religião. A religião lá é o Estado. E como evangelizar um chinês? É a coisa mais difícil. Então, o desafio é muito grande. O principal desafio da janela, a gente já está caminhando, né, para o encerramento, da janela 1040, naqueles países. Necessidade humana. É um dos desafios. A pobreza em certos países desses é muito grande. A miséria é terrível. E como enfrentar isso? Irmão, como enfrenta? Eu quero abrir uma observação antes de entrar nisso, que diz, né, que lá existem leis que restringem a liberdade religiosa. Eu quero trazer um texto, né, que dá para trazer para os nossos dias essa realidade de liberdade restrita, né? Atos 4, 18 ao 20, né? No capítulo 3 de Atos, Pedro e João curam um paralítico, né? Aí eles ficam sabendo e chamam ele para ser interrogado. Aí falam assim, então chamaram e ordenaram duramente que não falasse nem ensinasse nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos julguem diante de Deus, devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. O nosso desafio qual é? O desafio dos missionários, né? Lá, porque nosso desafio aqui, esse desafio a gente consegue cumprir rápido. Falar de Deus, daquilo que tu ouviu e ouviu, porque você não tem nenhuma restrição aqui religiosa. Mas lá o grande desafio é você conseguir falar de Deus onde eles te limitam, né? E Pedro e João falam assim, como eu vou poder me calar diante daquilo que eu ouvi e ouvi? Essa é a limitação deles. Eles têm essa limitação. Eles não têm como falar daquilo que viram e ouviram se não forem de forma clandestina, né? Há relatos de pessoas em cavernas dividir um pedaço de folha de Bíblia. O desafio é grande por conta disso, né? Dessas limitações. E foi citada aqui a necessidade humana, né? A necessidade humana lá é muito grande, né? Porque lá a calamidade, a pobreza, as maiores catástrofes que existem estão nessa região, como furacão, maremoto, terremoto. Então, são pessoas totalmente carentes, né? E que quando aparece uma mensagem, vamos dizer assim, de esperança, né? Porque quando você está em um momento de aflição, você fica vulnerável. Então, qualquer religião vai atrair elas. Então, essas pessoas já crescem com essas religiões como cultura, né? Como estilo de vida, como eu citei anteriormente. Então, essas necessidades humanas, infelizmente, são utilizadas, né, muitas das vezes para atrair essas pessoas para suas religiões, como islamismo, budismo, hinduísmo. Isso utiliza muitas das vezes dessas necessidades. Então, conforme essa necessidade humana, essas religiões, elas captam os seguidores através de dar o sustento. E essa pessoa com a barriga cheia, qual é a melhor religião? Aquela que enche a minha barriga. E para o evangelho entrar lá, há essa grande dificuldade. Mas tem muitas ONGs que entram com assistência social, Deus tem abençoado, e através da assistência social, essas pessoas ficam mais abertas para ouvir a pregação do evangelho. Então a necessidade humana é muito grande, mas a mensagem do evangelho tem que continuar. E também lá tem um desafio da perseguição. Os missionários são... Aqui a gente vai correr nisso para a gente chegar no tópico 3. A perseguição religiosa é terrível. Não é questão de perseguição religiosa de chamar o crente de feio, igual aqui no Rio de Janeiro. Não, crente não presta, crente tem que morrer, que eu já ouvi alguém falar comigo na rua, mas lá é parte mesmo para a violência e parte para a agressão, perseguição religiosa, irmão Washington, nesses países. Como o pastor disse, né, a perseguição religiosa é muito e muito intensa, né?
Não sei se você que está ouvindo já teve a experiência, ou não posso citar, né? Mas como é que é, mas radical extremo, dá uma experimentada lá, que você vai entender mais ou menos, ter uma ideia de como são essas perseguições, né? São muito grandes, são pessoas que são queimadas vivas, são pessoas que são decapitadas. Já teve relatos, né? E tem no YouTube, se você ver no YouTube, cristãos sendo mortos por muçulmanos, por exemplo. Missionários americanos. Tem fileira de cristão de joelho, né? E eles cortando a cabeça um por um. Então essas perseguições vêm para, de fato, tentar desanimá-los, mas eles não desanimam ainda assim, né? Existe até um historiador, que não sei se é Tertuliano, esqueci, é Tertuliano, né? Que ele diz que, que o sangue dos mártires são semente, né? Aí me remete, sabe a quê? Me remete a lá no Egito, quando o povo era oprimido, e quanto mais oprimido, mais eles cresciam. Então, a perseguição é muito grande, mas também a igreja, graças a Deus, também vem crescendo e não vem desanimando nessa pegada, não. E também levando em consideração que a perseguição não é de agora, tá? Né? Essas mortes, esses mártires, né? Desde a Bíblia, né? A perseguição é bíblica. Eu botei alguns textos aqui, por exemplo, Atos 8 diz que as pessoas eram arrastadas e mortas. Atos 12, Tiago é morto a fio de espada. Atos 7, Estevão sendo morto a pedradas. Pedro é morto de cabeça para baixo, porque ele diz que não é digno de ser morto, sacrificado, morto como seu Senhor. No Coliseu romano, eles jogavam as pessoas para os leões comerem, para as feras comerem, né? Pessoas jogando no fogo, no forno. Até histórias, né, também, é histórico, não está na Bíblia, que tentaram matar João, né, através de um caldeirão fervente, mas não conseguiram. Aí por isso mandaram ele para a ilha de Patmos, porque não conseguiram matar ele num camburão com água fervendo, óleo fervendo. Então a perseguição é bíblica. A perseguição vem acontecendo e vem... infelizmente no nosso Brasil, a igreja no Brasil, né, a gente não tem muito se atentado para isso, né? Como a gente está aqui no nosso bem bom, não tem perseguição, não tem perseguição física, tá? Porque já está começando as perseguições através de algumas leis, através de algum LGBT, alguns partidos, né, que está tendo já algum tipo de perseguição no que diz respeito a limitar a igreja, né? A força de expressão da igreja, coisa do tipo. Mas a perseguição é bíblica, já vem de anos aí. Então, há uma dificuldade nesses países da janela 1070 e a perseguição é das principais. Aí quando a gente vê isso, aí a gente fala assim, não, meu irmão, a gente aprendeu aqui no Brasil, eles ensinam muito isso. É só vitória. É só vitória. Deus vai te honrar, Deus vai fazer você caminhar sobre as nuvens, Deus vai destruir o teu inimigo, Deus vai fazer você pisar na cabeça do cão. E quando vem a perseguição? Não, clama o sangue, não aceita. Isso é real. Perseguição para a igreja tem lá na janela 1040 e está vindo para o Brasil. Então a igreja precisa estar preparada para responder com mansidão e autoridade no nome de Jesus. Você é crente? Sou, graças a Deus. Em nome de Jesus eu sou evangélico. Até quando você vai servir o teu Jesus? Até a morte. Então precisamos aprender. A perseguição está aí. E ela está vindo através de muitos meios para afetar o crente. Então, para encerrar, a gente tem mais... Quantos minutos é? Mais uns 5 minutos. Estratégia para alcançar os países da janela 1040. Orando pela janela. Primeira estratégia, oração. Segunda estratégia, evangelização por meio de ação social. E terceira estratégia, ação médica missionária. Orando pela janela, orando em todo o tempo, orando pelos missionários. Irmão Washington. Existe uma frase que eu peguei, né? Que diz assim, missão
é feita de 3 formas: com os pés do que vão, com as mãos dos que contribuem e com os joelhos de quem ora. Glória a Deus. Quer ser missionário? Joelho no chão. Vai orar. Quer ser missionário? Contribua. É a mão dos que contribuem. Então, estratégia para conseguir combater, para conseguir ir em frente: oração. Vai para cima, ore, não esqueça. Tá? Porque a gente tem tempo para tudo, né? A gente tem tempo para ficar no Instagram o tempo todo, a gente tem tempo para ficar no Twitter o tempo todo, a gente tem tempo para ficar no WhatsApp o tempo todo, a gente tem tempo para ficar no YouTube o tempo todo, mas pega esse tempo, né? E converta isso em oração. Olha para aqueles irmãos que estão lá sendo perseguidos enquanto a gente está dormindo no ar-condicionado. Olha para aqueles irmãos que estão lá sendo perseguidos enquanto você está comendo comida boa no Norte Grill, no Norte Shop. Então, a estratégia que a gente tem que utilizar e fazer o uso dessa estratégia, e não paga não, é de graça, tá? É oração. Então, ore mais, né? E esteja atualizado, né? Pesquise mais sobre o que está acontecendo lá fora, porque nossos irmãos precisam das nossas orações. Glória a Deus. Evangelização por meio da ação social. A nossa igreja aqui, Deus tem levantado homens de Deus, né? E tem tocado no coração da igreja para a obra social. Inclusive, nós vamos ter uma grande obra social numa cidade mais pobre aqui do estado do Rio de Janeiro, Japeri, né? Japeri. Falaram que o índice de IDH, né, foi constatado que é uma das populações mais pobres. E nós vamos fazer uma ação social, e essa ação social começa com as crianças, graças a Deus. Levam uns presentinhos, as roupinhas. Aí alguns crentes podem falar: mas isso não é a palavra de Deus. Precisamos mais levar a palavra. Vamos levar a palavra. Mas não vamos deixar também o irmão nu, né? Que a Bíblia diz: se você vê o irmão nu, o irmão com fome, dizer a ele: vai em paz, você não está cumprindo a palavra. Então, a ação social faz parte do evangelismo, irmão Washington? Mediante a tudo que nós já falamos aqui, né? Das necessidades básicas que as pessoas têm lá, né? Você entrar no YouTube, no Google, você bota uma pessoa na Índia, na África, você vai ver as crianças com a barriga, né, inchada ou funda, pessoa que você vê que a cabeça da criança sobrepõe o corpo porque a pessoa é bem mirradinha. Eu preciso te falar que você precisa contribuir. Eu preciso te falar que você precisa ajudar. A gente levantou até uma ação lá no salão da minha esposa, né? Que a gente tem um salão de cabelo, né? E a pessoa, como quer fazer mechas, a gente faz assim: teste de mechas, tem que fazer o teste, tem que vir aqui. Aí a pessoa: tem custo? Não. A gente começou a botar o custo. Qual o custo? 1 quilo de alimento não perecível para a igreja. Glória a Deus. Aí eu quero fazer uma avaliação. Tal lugar paga, aí paga? Não, aqui não paga não, só traz um alimento, 1 quilo de alimento não perecível para a igreja. Então, isso é ação missionária, é olhar para essas pessoas, né, e ajudá-las através da ação social. O nosso problema acerca disso é que as pessoas em si estão muito presas a dinheiro, né? Quando você fala de ação, você remete logo meter a mão no meu bolso e tirar alguma coisa. Então, nós, né, a gente e lá em Timóteo Paulo diz, né, que o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor é ele. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si, perdão. O amor ao dinheiro, tá? É a raiz de todos os males. Se você souber utilizar, você consegue ajudar os irmãos através da contribuição missionária. E essa questão de ação social, foi feita uma pesquisa que de 2018 para cá, houve um declínio na ação social no Brasil. A ajuda às ONGs assistenciais e assistência social no Brasil diminuiu muito. Aí foram procurar o motivo, falaram assim: Covid-19, o povo está sem dinheiro, realmente diminuiu muito. Se você não tem para dar, mas muitas vezes nós não precisamos ter o dinheiro em si, mas uma estratégia, uma ação que a tua esposa está fazendo, realmente ela não tirou do bolso dela, mas ela já fez uma estratégia que ela faz um serviço, e esse serviço não é cobrado,
é revestido em quê? Em alimentos para os mais necessitados. Então, muitas vezes, Deus nos dá estratégia. Deus nos auxilia nesse ponto. E quem tem um pouco, ele pode doar um pouco. Quem tem muito pode doar mais. O importante é auxiliar aquele que tem bem menos do que a gente, não é muito menos, tem bem menos que a gente. E Deus não é Deus que minta, não é filho do homem que minta, porque há uma realidade na Bíblia. Quem ajuda o pobre, a Deus, quem dá ao pobre, a Deus empresta. Há um mandamento. Então, a ação social está junto com a ação missionária, porque se a ação missionária chega de mão vazia, muitas vezes não tem nem atenção, mas quando chega com alguma posição social, de assistência social, atrai o povo e através daquela atração social entra o evangelismo pessoal, o evangelismo cristão. E para terminar, a ação médica missionária, irmão Washington. Né, como a gente está na parte de estratégia, né, a ação médica também é uma estratégia, né, porque é um país que tem muitas catástrofes, né, como se tem aqui terremotos, maremotos, furacão, isso remete à necessidade de ajuda. E como a igreja faz? A igreja usa algumas pessoas como enfermeiros cristãos, médicos cristãos, bombeiros cristãos, e tem até missionários que vêm para cá para estudar, né, para ter isso como estratégia, para conseguir entrar como médico em algum lugar, como ajudador em alguma aldeia, coisa do tipo. Então, essa ação médica, né, é estratégia, né, que Deus dá, né, para que esses irmãos, para que esses missionários consigam se aproximar, né, dessas pessoas através da ajuda, e aquela ajuda, consequentemente, levando a palavra. É Jesus que está te ajudando, é Jesus que está fazendo isso para você e tudo mais. Essa questão de assistência médica nos remete a estudo. E tem muitos jovens que querem ser missionário, mas não se prepara no estudo. Então, para ser um médico, precisa ter estudo? Precisa. Precisa estudar. Para ser um enfermeiro, precisa estudar? Precisa. Precisa estudar e muito. Então, para aqueles que estão dispostos à obra de missões, ele precisa ter um preparo. E esse preparo na área médica é muito bom. Na área da biologia é muito bom. Na Índia, a questão das águas contaminadas na Índia, na África, é muito grave. Então, eu vi um missionário, uma ONG, que chega na Índia com filtro de água. Estratégia. Uma estratégia linda. Ele sai nas aldeias com aqueles filtros de água. Ele pega e fala assim, esse filtro de água, você bota no teu galãozinho d'água, você vai ter água pura, vai matar os germes, os bacilos. E qual é o nome dessa campanha? Ele falou, água viva. Aí ele dá aquilo e através daquela doação do filtro de água portátil, né, ele ensina sobre a água viva que é Jesus Cristo. É uma coisa linda. Então, através da medicina, através da assistência médica, a pessoa leva a verdade do Evangelho. Então, são estratégias que ajudam, que auxiliam as missões. E trazendo para o nosso país, Deus tem nos dado estratégia para ganhar almas aqui também no Brasil. Nós vemos essa janela 1040, aqueles países que é verdadeira miséria. A gente vê ali a África, vê a China, vê a Índia. Na China já está em desenvolvimento, mas trazendo para os nossos dias, trazendo para a nossa localidade geográfica. Há quantas comunidades que é um verdadeiro estado de miséria hoje aqui no Rio de Janeiro? Não tem como contar, é muita comunidade. Só aqui perto tem muita. Tem muita? Tem uma comunidade, pessoas em necessidade de ação social. Sem água potável? Sem água potável. Ouvi ontem na televisão, né, de um bairro aqui, as pessoas reclamando que não tinha água. Algo do tipo assim, que a água estava suja, algo do tipo. Então, há uma necessidade muito grande. Sem falar dessa ação, existe, abrindo só um parênteses, a gente também faz ação em chamada Cracolândia, né? Essas ações sociais também que são necessárias, também é missão, né? É você tirar uma alma da mão do inimigo, tirar uma alma do inferno, porque a luta ali é muito grande e existe essa necessidade de voluntários, acima de tudo, né? De estar ajudando aí. Bem preparados, né? Preparados, né? Que
precisa estar se inteirando mais na obra. Então, irmãos, estamos chegando no final da nossa live, mas que essa lição da janela 1040 sobre esses países que têm grande dificuldade de penetração do Evangelho, são janelas que ainda estão fechadas para a verdade do Evangelho. E, infelizmente, foi ali que começou o Evangelho, né? Algum daqueles países, né? Turquia, por exemplo, Turquia, né? O apóstolo Paulo passou por ali e agora é fechado. Israel também tem alguma abertura, mas você vê que a maioria dos judeus não são cristãos. E nós vemos a dificuldade lá. E aqui no Brasil há uma facilidade da penetração do Evangelho, mas ainda existem muitos lugares com mazelas, com miséria. E a Bíblia diz que a nossa batalha não é contra a carne, mas contra as potestades. E também a nossa batalha é na mente. Por isso que o capacete da salvação vem aonde? Na cabeça. E o apóstolo Paulo fala sobre a mente. Para proteger, tem que se proteger, né? O capacete é para se proteger. Proteger e renovar também renovar o entendimento. O entendimento. E essas pessoas só serão salvas quando a mente estiver renovada, transformada pela palavra de Jesus Cristo. Que não adianta, tem vezes que prende, mas a mente ainda está amarrada, ainda com as forças satânicas, com os pensamentos malignos. Aquela pessoa só é liberta daquelas mazelas, daquelas atitudes erradas, quando muda o quê? O entendimento. O entendimento, muda seu pensamento. Verdade. E o único que pode fazer isso é Jesus, é a palavra. É a palavra. Então, vamos orar pelos nossos missionários, que a palavra de Deus venha fruir. Amém. Na janela 1040 e venha fruir também aqui no nosso país. Irmão Washington, com as considerações finais, e ore para o encerramento da nossa live. Estamos terminando, né, mais uma EBD. Eu quero terminar, né, com as minhas considerações em cima do que Paulo diz, né? Ele diz revestivos das armaduras de Deus. Glória a Deus. A palavra revestivos dá a ideia de colocar algo por cima. Ou seja, não é com as suas próprias roupas, não é com as suas próprias forças, não é com as suas próprias habilidades, não é com os seus próprios conhecimentos, não. É revestivos das armaduras de Deus. Então, se encha da palavra, oração, jejum, enfatizei isso umas 3 vezes aqui. Isso é sua armadura hoje, capacete da salvação, lembra de onde Deus te tirou, quem você é, e tem esse entendimento que você tem que fazer algo para o reino, colaborar de alguma forma, ajudar essas pessoas necessitadas, né? Porque você foi alcançado, uma vez alcançado, a sua obrigação é alcançar outras pessoas. Ouvi até um texto aqui, não sei se eu vou lembrar, que diz que a estratégia de Deus foi usar Cristo para trazer nós. E a estratégia de Cristo é usar nós para levar a Deus. Então, a estratégia de Cristo hoje é usar usar você, usar-nos para que levemos essas pessoas para Cristo. E é isso. Orar. Oremos ao Senhor nesta hora, pedir o nosso obreiro, o Washington, servo de Deus, jovem valoroso aqui da nossa igreja, e que você fique com essa palavra. E logo após teremos o nosso batismo, né? Festa das águas e a Santa Ceia do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por essa lição, Senhor. Essa lição não vem simplesmente para a gente ensinar alguma coisa, não, Pai. Vem para nos confrontar, Senhor. Essa lição me confrontou, Senhor, então da mesma forma eu peço que confronte essas pessoas, Senhor. Nossos irmãos que estão nos ouvindo nesse momento, Senhor, que o Senhor nos dê, Pai, um coração mais contribuidor, Pai, um coração mais sensível, Senhor, para a sua obra, Senhor, que o Senhor nos dê, Senhor, uma mente transformada, renovada, Senhor. Se tiver alguém, Pai, que esteja nos vendo com entendimento cego, Pai, nesse momento, Pai, na autoridade do seu nome, o entendimento dele está liberto, Pai, em nome de Jesus, Senhor.
Pai, também peço para essas pessoas, para esses missionários, Senhor, que estão nesses lugares, Senhor, chamados Janela 1040, Pai, a qual estão limitados, a qual estão restritos, Senhor, de falar da sua palavra, Senhor. Pai, ajude, Senhor, mova o coração da igreja, Senhor, no geral, Senhor, dos países, Senhor, mova o coração da sua igreja, Senhor, por inteiro, Senhor, para que possamos ser contribuintes, Senhor, para que possamos ter mãos abertas, Senhor, para ajudá-los, Senhor, em oração, Pai, em ajuda médica, Pai, em contribuição social, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a ajudá-los, Senhor. Fortaleça cada vez mais, Pai, a fé dessas pessoas, Senhor. Que eles cada vez mais, Senhor, estejam revestidos, Senhor, com a sua armadura, Senhor. Porque eles já entendem, Pai, que com as suas próprias forças eles não conseguem. Não vão conseguir, Senhor. Mas com as suas armaduras, Senhor, se revestindo de Ti, Senhor. Se revestindo com a Tua palavra, Senhor. Eles vão conseguir alcançar essas pessoas, Senhor. Eles vão conseguir chegar a mais lugares, Senhor. Eles vão conseguir abrir mais caminhos, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor, para que pessoas sejam alcançadas, Pai. É isso que eu te peço, Pai, nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus